Uma porta que o Senhor tem aberto. Eu creio que esta noite o Senhor já tem falado poderosamente ao teu coração, à tua alma. Já tem trazido mensagens, louvores inspirados pelo Espírito Santo, usando a sua igreja, usando o seu povo, usando aqueles a qual esta noite já falaram do amor deste Deus tão grande, que a palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Meus queridos, estamos aqui esta noite para anunciar não outro nome a não ser o nome de Jesus, o nome que tem poder nos céus e na terra, o nome a qual quando se pronuncia maravilhas acontecem, vidas são libertas, vidas são curadas, vidas são transformadas, e o Espírito de Deus trabalha no coração, na alma de todo aquele que crê e ouve a palavra do Senhor. Você esta noite está sendo um bem-aventurado, porque você está aí tendo esta paciência maravilhosa que Deus está te dando para ouvir esta palavra. Eu quero te dizer uma coisa: você vai sair daqui não como chegou, você vai sair daqui com a esperança no coração, você vai sair daqui com a mente diferente, com a esperança diferente, porque aqui está a palavra, porque aqui está o Redentor, porque aqui está o Salvador, está aquele que morreu numa maldita cruz para pagar o preço dos teus pecados, do meu pecado, dos nossos pecados. E esta noite ele está dizendo aqui: eu marquei um encontro contigo porque eu te amo, porque verdadeiramente eu quero fazer uma obra na tua vida. E como já foi dito esta noite, você é uma ovelha do meu aprisco, que eu ainda vou agregar para o meu aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Para não estender somente nas minhas palavras, gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 2. Fala de um grande milagre a qual Jesus realizou na vida do homem. Medite nesta palavra, medite nesta mensagem, porque eu creio que algo excepcional e maravilhoso ainda mais o Senhor tem a falar no teu coração, porque a palavra de Deus ela é vida, a palavra de Deus ela gera fé, a palavra de Deus gera esperança, a palavra de Deus gera fortaleza, a palavra de Deus gera no coração do homem algo que nada neste mundo que nós procurarmos ou que nós venhamos a ter pode suprir a necessidade da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: a epígrafe do texto diz: o paralítico de Cafarnaum. Versículo 1 nos diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa Jesus. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Louvado seja Deus. O evangelista Marcos, meus queridos, registra um determinado fato, um determinado acontecimento, a qual Jesus, estando ali em Cafarnaum,
na sua casa. Diz o texto que nós lemos que Jesus alucinava a palavra. Jesus, quando ele veio a este mundo, como já foi pregado esta noite, ele veio com um propósito: realizar na morte, na cruz do Calvário, a redenção da raça humana. Talvez você não compreenda, talvez você não entenda, mas um dia, quando você abraçar esta fé, abraçar esta palavra, quando você entregar sua vida a este Salvador maravilhoso, você vai compreender de forma mais clara aquilo que nós estamos pregando e anunciando. Mas para que você entenda o que foi lido, a palavra de Deus diz que Jesus estava ali na sua casa e a multidão era muito grande. E diz que a multidão era tão grande, mas chegou alguém, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa trazida por 4 homens, um paralítico que jazia no leito. O texto não fala se ele era paralítico de nascença, se foi um acidente, se foi uma enfermidade. O evangelista, ele não narra essa, louvado seja Deus, essa descrição, mas diz que ele é paralítico. Mas o importante do texto não é isso. O importante é que aquele homem sabia da sua limitação, sabia do seu problema, sabia da sua dificuldade, mas ele sabia que precisava de ajuda, precisava de socorro, precisava de alguém que pudesse mudar a situação a qual ele estava. Talvez aquele homem já pudesse ter andado por todos os lugares, talvez ele já tivesse procurado ajuda em outros lugares, mas ele chegou a entender que o seu problema era muito grave, algo que não era concernente à medicina, a medicamentos, à mão do homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Jesus andava pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, curando os cegos e paralíticos andava. E eu creio que a palavra do conhecimento de que veio ao coração daquele homem chegou até o seu coração e os seus ouvidos. Se nós formos prestarmos atenção, Jesus fez 3 obras gloriosas na vida daquele homem. Jesus curou o emocional daquele homem. Mas se você perguntar, mas pregador, como é que Jesus fez isso? Se você for olhar a mesma narrativa no Evangelho de Mateus, quando baixa o paralítico, quando Jesus olha para ele, ele lança uma palavra e diz assim: filho, tem bom ânimo. Quantas vezes, meus queridos, nós estamos passando por uma situação difícil, pelo momento difícil, por dificuldades, problemas no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. É um problema grave, sério, que foge ao nosso entendimento e às nossas forças humanas. Aí se pergunta o que fazer, aí se pergunta como resolver este problema. Só há uma resposta para você esta noite. Só há uma pessoa que pode mudar a situação da tua vida, e esta pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus lança essa palavra para aquele homem: filho, tem bom ânimo. Se nós formos analisar o texto de uma profundidade mais séria, nós vamos ver que aquele homem, psicologicamente, ele estava sofrido, ele estava abatido, porque nós sabemos como é triste viver deitado num leito, numa cama, debilitado, dependendo das pessoas, dependendo de ajuda de terceiros, e muitas vezes não chega ninguém para te ajudar, não chega ninguém para te dar uma palavra de ânimo, não chega ninguém para te dar uma palavra de conforto. Muitas vezes vem palavra que quer botar você para baixo, que muitas vezes quer que você aceite o problema, que muitas vezes quer que você conviva com essa situação. Mas o que eu quero dizer esta noite para você: se há algum problema na tua vida, se há alguma dificuldade, se há alguma enfermidade, se o teu problema é psicológico, se o teu problema é físico, se o teu problema é espiritual, existe um Deus esta noite que está passeando nesse lugar, e ele se chama Jesus, e ele tem a solução para o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele conhecia a estrutura emocional daquele homem. Antes de realizar o milagre, antes de perdoar os seus pecados, Jesus lança uma palavra de conforto: filho, tem bom ânimo. Porque ele sabia da enfermidade que aquele homem tinha, mas ele sabia também da dor da alma daquele homem. E a segunda maravilha que Jesus faz na sua vida, Jesus diz: filho,
perdoado estão os teus pecados. Mas interessante, meus queridos, que existia um grupo de pessoas chamadas fariseus e escribas, que eram os religiosos do templo da época, homens que conheciam, louvado seja Deus, a palavra, mas de forma superficial, homens que não tinham seus corações voltados para ajudar o próximo, para o problema do próximo, não tinha compaixão de ninguém, não tinha compaixão das pessoas necessitadas. Mas Jesus não era só um rabi, Jesus não era só mais um mestre, Jesus não era um religioso, Jesus não era simplesmente um mestre que ensinava, mas ele ensinava, ele socorria, ele ajudava, ele libertava, ele levantava, ele curava, ele fazia obra completa, porque o Deus que nós pregamos não é o Deus que trabalha só no psicológico, mas trabalha também na área espiritual. E hoje nós sabemos que a maior enfermidade que há nas almas dos seres humanos se chama enfermidade da alma. O pecado que consome, o pecado que destrói, o pecado que afasta o homem da presença de Deus. E aquele homem, meus queridos, ele se sentia indigno, ele se sentia como alguém que era rejeitado. Mas louvado seja Deus, que tinha 4 amigos, coisa muito rara de se encontrar hoje na sociedade que vivemos. Nós estamos aqui como esses amigos que se compadecem da tua vida, do mesmo jeito como esses amigos que tiveram compaixão daquele homem. Diz que eram 4 homens, não diz se era parente, se era primo, se era pai, se era irmão. O narrador do evangelho, ele não fala quem é, mas isso não importa. Importante é a atitude de ajudar, é a atitude de amar, é a atitude de socorrer, é a atitude de ver alguém prostrado no chão e estender a mão e dizer: eu te ajudo, eu te dou uma força, eu te levanto. Aonde tu quer ir, com quem tu quer falar e o que tu quer fazer da tua vida. Porque aquele homem, meu querido, ele já não tinha mais forças. Foi por isso que Jesus disse: filho, tem bom ânimo. E o texto onde eu li em Marcos diz que Jesus, vendo a fé deles quem? Não do paralítico, porque ele estava, louvado seja Deus, angustiado, mas vendo a fé dos amigos, louvado seja o nome do Senhor. E o que é interessante, como já foi pregado esta noite, Jesus, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Jesus ficou ali olhando, louvado seja Deus, a atitude daqueles homens, e diz que eles tentaram entrar pela frente da casa, mas não era possível, porque a multidão é muito grande. Mas eles não desistiram. Eles talvez conversaram entre si e disseram: rapaz, o que é que nós vamos fazer? O mestre está dentro da casa, a multidão está muito grande, nós não podemos passar. E talvez algum deles disse: não, nós não vamos desistir, nós trouxemos o nosso amigo aqui, nós vamos colocar ele na presença de Jesus e Jesus vai fazer um milagre. Aí veio a ideia, louvado seja Deus, que eu creio que veio do coração de Deus: vamos subir o teto, vamos destralhar o telhado e colocar ele na presença de Jesus. Aqueles homens, meus queridos, tomaram uma atitude mais do que gloriosa em colocar aquele homem na presença de Jesus, porque verdadeiramente eu creio que eles criam que a resposta, que a cura, que a transformação, que a libertação para a vida daquele homem estava na vida de Jesus, estava na presença de Jesus. E quando, louvado seja Deus, aquele homem é baixado, Jesus lança a palavra: perdoados estão os teus pecados. Aí vem os acusadores. Quem é esse homem que diz blasfêmias, que diz que perdoa pecados? Eles falavam isso porque eles não tinham conhecimento da verdade. Eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus, porque os seus corações estavam fechados para a revelação da palavra. Porque, meus queridos, nós pregamos a palavra, nós anunciamos a mensagem, nós anunciamos que Deus é um Deus de misericórdia, sim, é um Deus de graça, sim, mas também é um Deus de justiça. E muitas vezes as pessoas não guardam a palavra no coração, não quer se render, não quer se prostrar na presença de Deus, quer viver esta vida de miséria, esta vida de desgraça, e continua sofrendo, continua padecendo. Mas quando você toma uma posição de louvado seja Deus, de ir diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha alma, porque eu sou a alma batida, eu sou a alma carente da tua benevolência. Eu garanto para você que a mão de Deus vai alcançar a tua vida.
Foi o que aconteceu com esse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus perdoou os pecados, mas os acusadores quiseram impedir a bênção daquele homem. Quantas vezes talvez você já pensou em entregar a sua vida a Jesus? Quantas vezes você já pensou em ir em uma igreja que prega a palavra de Deus e entregar a sua vida a Jesus? Mas talvez alguém tenha chegado para você e dizer: tu vai inventar esse negócio de ser crente, tu vai inventar esse negócio agora de Bíblia. Muitas vezes vem a mensagem contrária. Meus queridos, eu quero dizer para você: o inimigo de nossas almas, o principal papel dele é tentar impedir o homem de chegar diante de Deus, porque ele sabe que quando o homem se prostra na presença de Jesus, crê na palavra, aceita a palavra, vive a palavra, ele perde o domínio sobre essa alma, e Jesus acolhe aquela vida, e a partir deste momento esta alma é restaurada para a glória de Deus. E aqueles homens achavam que Jesus não tinha poder para perdoar pecados, porque eles não reconheciam como Messias. Mas o texto diz: Jesus conheceu os corações. Eles só imaginaram, mas Jesus, como é Deus onisciente, Deus onipresente, Deus onipotente, ele conheceu o coração daqueles homens e perguntou: o que é mais fácil para vocês? Dizer para ele: os pecados estão perdoados? Ou dizer a ele: levanta do teu leito e anda? Louvado seja Deus. Jesus, ele mostrou ali a sua autoridade, a sua glória como Messias, como Filho de Deus, como Deus Todo-Poderoso. E ele olhou para aquele homem e disse: assim te digo, homem, levanta do teu leito e vai para a tua casa. E diz que naquele momento aquele homem se levantou, os pés daquele homem começaram a se mover, os artérios, os músculos começaram a se movimentar, e aquele homem andou, e aquele homem foi agraciado pela misericórdia de Deus. E diz que a palavra do Senhor, as pessoas ficaram pasmos de muito temor e diziam: nunca tal vimos coisa acontecer. Talvez você espere um milagre na tua vida, talvez algo que está angustiando a tua alma há vários anos, talvez os problemas desta vida tenham tirado a tua esperança. Talvez você é uma pessoa que já não tem mais esperança, acha que vai morrer nessa situação, acha que para você a única saída é a morte. Eu quero te dizer uma coisa: nós pregamos um Deus que muda a situação, nós pregamos um Deus que não há problema, seja físico, emocional, espiritual, que ele não resolva, porque ele é o Deus do impossível, ele é o Deus de sobrenatural. O profeta Isaías, louvado seja Deus, diz: opera no Senhor, quem impedirá? E eu quero dizer esta noite para você: se você abrir o teu coração, se você aceitar a Jesus, se você convidá-lo para entrar na sua casa, eu quero te dizer uma coisa: ainda hoje você vai ver milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, porque Jesus é o Deus que quando ele chega, ele muda a situação do ambiente. Aquele homem chegou paralítico, aquele homem chegou debilitado emocionalmente, aquele homem chegou com a alma aflita e contrita. Mas eu creio, à luz do santo evangelho do Senhor, que aquele homem, quando ele viu seus pés novamente se moverem, os seus músculos começarem, louvado seja Deus, a dar mobilidade a ele, eu creio que a tristeza se transformou em alegria, a angústia foi embora, a tristeza foi embora, a expectativa de morte foi embora. Agora somente alegria, porque diz a palavra de Deus que na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a dor do teu coração. Eu sei, meus queridos, que viver neste mundo em que nós vivemos, um mundo de aparência, um mundo que aparentemente é colorido, é bonito, louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra de Deus diz que aos nossos olhos humanos, os caminhos deste mundo são chamados caminhos de morte, porque o homem não enxerga as coisas que estão diante dos seus olhos. E o inimigo, ele arma laço, ele arma armadilhas, ele arma ciladas. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos este Cristo, quando nós conhecemos esse Salvador, que deu a sua vida com amor, que deu a sua vida para resgatar a tua alma, louvado seja o nome do Senhor, você não vive mais esta vida de sofrimento, porque Jesus, ele tem paz eterna, ele tem paz gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. E a partir de hoje o Senhor, ele quer mudar a situação da tua vida, como ele mudou a situação da vida deste homem.
Eu creio que foi algo glorioso. Aquelas pessoas se admiraram. Nunca vimos tal. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus é o Deus do sobrenatural. Jesus, ele faz coisas que a medicina não compreende. Jesus faz coisas que o ser humano natural não entende. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E somente quem é espiritual, somente quem nasceu de novo, somente quem nasceu da água e do Espírito, consegue compreender as maravilhas que este Deus fez, faz e pode fazer na tua vida. Engrandecido é o nome do Senhor. Então o que você precisa esta noite é tomar uma posição. O paralítico, ele estava na situação irrevogável ao homem, mas os amigos dele tomaram uma posição. Rapaz, nós vamos levar o nosso amigo, porque ele precisa de Jesus. Então eles levaram aquele homem, o seu amigo, até Jesus. E veio a resposta do milagre para aquele homem. E se você esta noite tomar uma posição diante de Deus, dá um passo para o Senhor. Se você crer na sua palavra, Deus vai operar maravilhas no teu coração. João 5,24, Jesus diz: aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Hoje a vida está batendo na porta do teu coração. Apocalipse 13:20, o Senhor falando à igreja de Laodiceia, ele diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa espiritual, eu vou entrar na tua vida, você vai ter comunhão comigo e eu vou ter comunhão contigo. A partir desse momento, você não vai ser mais um homem derrotado, uma mulher derrotada, um homem abatido, um homem oprimido, um homem escravizado por Satanás, porque agora a minha mão poderosa vai agir na tua vida, porque agora o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e eu te levanto, e eu te exalto, e eu te glorifico, como já foi pregado esta noite, porque diz a palavra de Deus que Jesus tira o homem do lamaçal de pecado do monturo e faz-se assentar entre os príncipes. Saia desta vida de trevas e venha para a maravilhosa luz do Senhor. Porque o evangelista João diz no capítulo 1 que Jesus, ele é a luz do mundo, mas o mundo não conheceu, e as trevas, louvado seja Deus, cega o entendimento espiritual do homem. Porque 2 Coríntios 4:4 diz o apóstolo Paulo que o Deus desse século, o enganador das almas, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo Jesus, que é a imagem e semelhança do Deus vivo todo-poderoso. Jesus é aquele que desceu do céu para cumprir todas as coisas, porque ele te amou, porque ele ainda te ama. Como o irmão louvou esta noite, eram 100 ovelhas, mas o pastor à noite, sempre ele vai fazer a conta das ovelhas, porque Jesus é um Deus cuidadoso. Quando ele salva, quando ele liberta, quando ele agrega ao seu aprisco, ele não deixa abandonado, ele não deixa sozinha. Diz a sua palavra que os seus olhos estão sobre os seus santos e ele cuida de cada um e de suas necessidades. E esta noite você pode fazer parte deste rebanho, você pode fazer parte deste povo, você pode fazer parte desta igreja, você pode fazer parte desta família, chamada família de Deus, família redimida, família salva, família liberta, família curada, família restaurada, para morar no céu. Porque louvado seja Deus, Deus não criou o homem somente para a existência física neste planeta chamado Terra, mas Deus criou o homem para uma vida eterna preparada nos céus. E diz a sua palavra que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar aqueles que ouviram a sua palavra, que o aceitaram como Salvador e Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que ele vai vir levar todos os seus remidos e eleitos para estar com ele. E o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:17 que nós seremos arrebatados, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados, arrebatados, num abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos com o Senhor nos ares e moraremos nas mansões celestiais que Deus tem preparado para todos quantos amam a sua vinda. Você tem aguardado a vinda de Jesus? Você tem se preparado para a volta de Jesus?
Se você ainda não tem essa certeza, eu te digo esta noite: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra que o Senhor tem nos dado esta noite para o teu coração, e que o Espírito Santo de Deus, ele plante essa semente no teu coração, para que essa semente venha germinar, essa semente venha dar fruto, essa semente venha um dia crescer, e você um dia também possa estar aqui agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque naquele dia eu vi os teus servos pregando a palavra, e o teu Espírito falou comigo, e eu decidi entregar minha vida a ti, e hoje eu tenho a esperança de uma vida futura. E que Deus em Cristo vos abençoe, e que o teu coração, meus queridos, seja queimado por esta palavra, porque esta palavra ela é poderosa. Esta palavra ela gera fé, fé de arrependimento, e arrependimento para a salvação da tua alma. E eu aqui já agradeço esta rica oportunidade no nome de Jesus.